que os fundos imobiliários são os queridinhos do mercado de investimentos de renda variável, você já sabe. Agora, saber quais dentre os mais de 400 fundos imobiliários listados na Bolsa Brasileira são aqueles melhores e bons pagadores de dividendos, aí já é um caminho que você precisa aprender a trilhar e eu vou te contar o segredo agora. E esse não é um vídeo de enrolação, nem de lero-lero. Na verdade, é um passo a passo com boas dicas para que você possa, através de uma ferramenta na internet, localizar e saber listar quais são os melhores fundos imobiliários dentro de cada segmento. Eu já te falei em vídeos anteriores que o segmento de fundos imobiliários eles podem ser de papel ou de tijolo. E dentro dessa classe de tijolo, a gente encontra o segmento de shopping centers, que são aqueles fundos que destinam a aplicação do dinheiro dos cotistas para adquirir shopping centers e a partir da alocação dessas lojas repassar para o investidor a parcela que lhe cabe de aluguel através dos rendimentos. Então, sem mais delongas, vamos agora para o navegador e preste atenção, vai anotando para que você não possa perder nada. Aqui no navegador você vai digitar um site chamado Fundamentos. Bem aqui nessa abinha verde, vocês percebam que você pode fazer a busca por empresa, que são as ações, e por fundos de investimento imobiliário, FIIs. Você só precisa clicar aqui em FIIs e dentre essas buscas avançadas, vocês não marcam nada. Só vir em buscar e ele vai te dar uma relação de busca com todos os fundos imobiliários listados na Bolsa Brasileira, tá bem? O que é que você vai fazer? Você copia tudo, faz o Ctrl C, você vem, abre uma janelinha do Excel e faz o Ctrl V. Só colar aqui do ladinho. Para melhorar um pouco, a gente vai fazer uma formatação básica. Então, com essas principais colunas, a gente vai dar uma atenção especial a essa coluna C, segmento. Na coluna C, a gente consegue identificar quais são os segmentos desses fundos imobiliários. Shoppings, títulos, híbridos, lajes corporativas ou outros. Na linha 4, a gente faz a aplicação de um filtro. Você vem em dados e depois em filtro. Ele vai abrir aqui para pesquisa, a gente tem que fazer o segmento de shopping. Ó. Seleciona shopping e voilá! Conseguimos! Então imagina só que lá do início eu te mostrei que você vai nos fundamentos, entra no campinho de fundos imobiliários e você consegue copiar todos os fundos imobiliários da bolsa, que soma mais de 400 tipos diferentes de fundos imobiliários, e você consegue jogar numa planilha de Excel com todos os indicadores que você precisa analisar desse fundo imobiliário. Faz a aplicação de um filtro e rapidinho você consegue selecionar ali dentre aqueles que você prefere no segmento desejado. Então, a gente chegou em 19 fundos imobiliários. A gente precisa fazer a aplicação de alguns filtros para que a gente possa enxugar a nossa lista e tentar vislumbrar melhor esses indicadores. Gente, primeiro indicador que vocês precisam analisar, sem sombra de dúvidas, é a liquidez. Vocês precisam identificar aqueles fundos que são mais fáceis de se negociar na hora que você precisar vender. De que adianta você ter um fundo barato, ter um fundo que paga excelentes dividendos e aí depois quando você muda a estratégia de investimento e precisa se desfazer desse fundo imobiliário, você não consegue vender, ele não é líquido. Então de repente o que vai estar valendo um bom preço, você não vai conseguir pegar esse preço e vai ter que reduzir. Procurem sempre fundos líquidos. Então liquidez é isso, ó, eu procuro aquilo que está negociando 1 milhão, pelo menos 1 milhão por dia. Excluir essa linha, está diminuindo. A gente já chega no número de 7 fundos imobiliários, só por causa do filtro de liquidez. Então vê o quanto que isso é importante, tá? Vocês vão ter, gente, diversos indicadores. Eu nem preciso passar todos para vocês, mas vale a pena conferir. Eu acabei de passar um filtro aqui em liquidez. Do ladinho tem um filtro de quantidade de imóveis. Então pensa só, é melhor você ter um fundo imobiliário que tem 10 imóveis ou um fundo imobiliário que tem 2 imóveis? E a gente está falando de shopping center. Então imagina esse fundo imobiliário aqui que eu não conheço, LASC11. LASC é o melhor. O LASC11, SILASC. Então assim, quer se lascar nesse fundo imobiliário? Desculpa o trocadilho, idiota. Mas, gente, ó, é óbvio, um fundo imobiliário que possui 2 imóveis, 2 shopping centers, contra um fundo imobiliário que possui 25 shopping centers. Então aqui não tem nem o que você escolher, o que você pensar. Olha o outro aqui, ó, CPSH.
Nunca ouvi falar. Rimou. Tem 5 imóveis. Então vamos aplicar um filtro aqui, quantidade de imóveis. Pega esses 2 e joga fora. Cara, olha só isso aqui. A gente começou com mais de 400 fundos imobiliários para poder analisar. A gente escolheu um segmento. Eu quero investir em shopping center esse mês. E aí você já conseguiu reduzir de 400 para 5. 5 fundos imobiliários. Só que tem gente tonta que até hoje a primeira coisa que vem analisar, vem aqui, P sobre VP. Não, eu quero que tá pagando mais. Aí vem aqui no dividend yield, pega o que tá pagando dividendo maior, esquece de olhar a porra dos outros indicadores. Sabe o que é que acontece, ó? Se ferra e põe a culpa na bolsa de valores. A culpa não é da bolsa, a culpa é sua, que vai lá e só compra uma coisinha por andiquinha ou então por um único item, por um único indicador específico. Não façam isso. Vocês têm filtro com uma infinidade de indicadores para que vocês possam analisar. Então, de forma básica e rápida, a gente conseguiu analisar liquidez, quantidade de imóveis e vacância. Vacância para shopping center, gente, geralmente ela vai ocorrer. É praticamente impossível que num fundo imobiliário aqui de 25 shopping centers, o cara tenha 100% dos empreendimentos locados. Vocês entram num shopping center, vocês vão ver que existem diversas, uma infinidade de lojas, mas também tem aquelas lojinhas que estão fechadas. Isso é normal no segmento de shopping centers. Então essa taxa de vacância sempre é operada com valorzinho para mais ou para menos. Eu diria que 5% é o valor intermediário entre elas. Se tiver muito distante disso, 10%, 7%, 8%, já é alguma coisa que a gente já deve ter um pouco de cuidado e atenção. Aqui a gente vê que dos 5 que a gente pré-selecionou, todos estão ali naquela média de 5% que eu falei para vocês. Então, 2 aqui um pouquinho mais alto, mas coincidentemente possuem uma quantidade de imóveis maior. P sobre VP significa a relação entre o preço da cota, o preço que ela está sendo vendida em bolsa, e o seu valor patrimonial, quanto que esse fundo vale. Então, na fórmula P sobre VP, você entende que os fundos imobiliários listados com P sobre VP1 vai estar sendo negociado num preço justo, ao passo em que o que tiver acima de 1 vai estar um pouquinho mais caro, o que tiver abaixo de 1 vai estar um pouquinho mais barato. Que métrica que eu gosto em P sobre VP? Eu tento comprar aquele que está próximo a 1. 5% para mais, até 1,05, de repente vale a pena o investimento. Aquilo que está descontado em 0,95, 5% para mais ou para menos, eu acho interessante. É onde eu tento aplicar e deixar ali o meu ramo de investimentos dentro desse horizonte. Aquele que tiver acima de 5% de ágio, toma um pouquinho de cuidado porque pode estar caro. Da mesma forma que aquilo que tiver mais de 5% de desconto pode ser uma cilada. De repente o barato sai caro. Presta atenção, não vai me comprar um fundo que está com 10, 15, 30% de desconto achando que é uma pechincha. De repente você pode estar entrando numa bucha. Então preste atenção nos indicadores que você precisa analisar. Voltando aqui para a nossa tela, vamos aplicar o primeiro filtro em valor de mercado. Vamos deixar em valor de mercado aquele fundo imobiliário que tem mais patrimônio. Esse fundo imobiliário está em primeiro, esse está em segundo, esse daqui está em terceiro. Vamos para o campo liquidez e vamos fazer a mesma coisa. Esse fundo ele é o mais líquido, a gente aplica o verdinho, já ganhou 2 pontos. Esse daqui está em segundo, esse daqui está em terceiro. Mais o índice que a gente vai colocar em ordem decrescente, vamos ver este fundo imobiliário. Ele é o que está dando um dividend yield melhor, paga mais dividendos. Esse está em segundo. E esse está em terceiro. Valor de cotação, para a gente não tem por que ranquear. P sobre VP, tecnicamente eles estão ali bem próximos. Esse daqui é o terceiro que está um pouquinho mais descontado, mas você vê que ele não passou em nenhum filtro nosso. Então, gente, eu diria que o nosso vencedor foi esse daqui. Ele obteve 2 notas top 1, então acho que a gente pode atribuir um verde para ele todo. Qual o segundo que eu diria aqui? Valor de mercado muito bom, uma liquidez muito alta, eu diria que está empatado, hein? Este fundo imobiliário com outro fundo imobiliário. Então vamos colocar aqui um top 3, com esses 2 aqui empatados na segunda posição. Então a gente já fez o ranqueamento, vamos ver ali qual que vai ser o resultado. Até eu tô curioso porque vocês viram que eu deixei a aba do ticker do fundo imobiliário, eu deixei ela oculta, então não sei que fundo imobiliário é esse. Eu sei que a gente chegou no top 5
Então todos que estão listados nessa planilhinha são aqueles que passaram por toda essa filtragem que eu realizei e que você pode realizar com qualquer segmento, com qualquer fundo imobiliário, desde que você analise corretamente esses indicadores. Bora ver qual foi o resultado? Então, em primeiro lugar, a gente tem o Sabia que era você. A gente tem o XPML11. XPML11 ele possui bons ativos, um total de 15 imóveis. Está sendo negociado ao valor de R$ 115,65, com dividend yield de 9,23. É um bom dividend yield, considerando que ele é um fundo do tipo tijolo, tá, gente? Em segundo lugar, a gente teve um empate técnico entre o HGBS11 e o VISC11. Eu vou arrastar a sardinha um pouquinho para o VISC11, opinião pessoal, não é recomendação de investimentos, porque eu tenho o VISC11 na minha carteira pessoal. O VISC11 é aquela coisa, é uma situação de amor ou ódio. Tem gente que adora, tem gente que detesta. Eu particularmente tenho um agrado e tenho um carinho pelo VISC11, eu acho que ele reporta excelentes dividendos, mas eu confesso que fiquei surpreso aqui com o rendimento devolvido pelo HGBS11. É um fundo que eu não estudei ainda, confesso para vocês. Ele apresenta aqui um valor de P sobre VP abaixo de 1, significa que está sendo descontado. A liquidez dele é um pouquinho menor, né? Ele é um pouquinho mais difícil. E tem uma vacância razoável, tá próximo ali do VISC11. Eu acho que é um bom fundo imobiliário que vale a pena a gente fazer o estudo de todos esses. Eu vou pôr aqui 0,1 para o XP, vou tomar a liberdade de pôr um 2 para o VISC e um 3 para o HGBS11. Na verdade, como nada disso é recomendação de investimento, é técnica para que você possa descobrir que fundos pagam bons dividendos e tem bons indicadores e a partir daí formar uma base para que você possa discutir se esse ativo vale a pena compor sua carteira de investimentos. Te mostrei uma pré-seleção de 5 fundos imobiliários e a gente conseguiu chegar no top 3. Então o que eu quero te perguntar é o seguinte, você já possui algum desses fundos imobiliários em carteira? Se sim, me comenta aqui agora, deixa um comentário aqui embaixo qual desses 5 fundos imobiliários você tem na sua carteira de ativos e se algum deles aí entrou na composição de top 3. Fez isso? Bacana, muito obrigado pela colaboração, obrigado por essa interação que vocês tiveram comigo. O que eu peço é só mais uma coisa, deixa um likezinho aqui se esse vídeo trouxe alguma coisa de interessante para você, se eu conseguir te trazer um conteúdo relevante, então considere também se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a crescer e chegar até outras pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu prometo voltar aqui breve com novos vídeos interessantes, te mostrando como investir de forma consciente e inteligente. Forte abraço a todos e até a próxima!